pedimos que a Tua proteção seja sobre ela, Pai, guardando e livrando dos ataques do maligno, que ela seja guardada debaixo das Tuas mãos, escondida debaixo do sangue de Jesus, que Tu venha ensiná-la, Senhor, a andar nos Teus caminhos. Guarda, Senhor, as crianças da Tua casa, Senhor. Livra desses ataques malignos, Senhor. Guarda as nossas vidas, fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Tudo bom? Graça e paz. Amém? Vamos abrir a palavra? Mateus capítulo 11. Mateus 11, versículo 25 em diante. Mateus capítulo 11, versículo 25. Tudo bem, Guilherme? Sininha. Mateus 11, 25. O título é assim, que está aqui na Bíblia, né? Vinde a Cristo os cansados. Versículo 25 diz assim: naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom e a minha carga é leve. Amém? Marcos, abaixa só um pouquinho aí o fundo. Senhor, te adoramos pela tua palavra, Pai. Te bendizemos, Senhor, porque ela é perfeita, ela é eficaz, Senhor. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Senhor. Porque a tua palavra, ela vai e se aprofunda até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E só ela é capaz de discernir tudo que se passa dentro de nós. Então vem com a tua palavra, Senhor. Penetra com a tua palavra em nós. Não deixa, Senhor, que nenhuma outra coisa ou pessoa atrapalhe o teu agir, Senhor, nas nossas vidas nessa noite. Que tu venha falar ao teu povo, Senhor, de tal forma que haja, Senhor, uma verdadeira e genuína transformação interna, Senhor. Nós não queremos somente uma transformação externa, mas nós queremos, Senhor, uma transformação genuína e verdadeira no nosso interior. Então vem, Senhor, fazer isso por nós, por favor. Age nas nossas vidas, Senhor, de tal forma que venhamos a viver aquilo que ouvimos e aprendemos aqui nesse lugar, Senhor. Nos abençoa nessa noite, Pai. Nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. A palavra de Deus, irmãos, nessa noite para nós, ela é muito conhecida, não é? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós até conhecemos de cor, né? Eu lembrei da minha avó agora. Minha avó citava trechos e trechos da Bíblia sem precisar ler. E às vezes a gente tem hoje a oportunidade, né, de estar lendo a palavra e muitas vezes nós deixamos de lado. Mas a palavra, ela tem um alívio que eu e você precisamos. Às vezes, na hora que
que a gente está, né, em aperto, o Senhor fala conosco pela sua palavra. E hoje, nessa noite, quando eu pedi ao Senhor para nos dar uma palavra, Ele veio e trouxe essa palavra. Mas Ele começou o texto, né, falando assim: naquela ocasião, em resposta a Jesus, proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Muitas vezes a gente não valoriza aquilo que Deus está falando conosco. E Deus muitas vezes, tem um celular aí pertinho da transmissão aí que está dando interferência aí. Muitas vezes o Senhor está falando conosco, irmãos, dizendo coisas que estão escondidas nas entrelinhas da sua palavra, como Ele fez na época de Jesus. E hoje não é diferente. O Senhor está falando conosco: olha, eu estou revelando algumas coisas para vocês que eu não revelo para qualquer um. Vinde, né? Semana passada nós cantamos esse louvor e pregamos sobre isso. Vinde, voltemos ao Senhor. A gente precisa voltar aos primórdios do verdadeiro evangelho, o evangelho que Jesus pregava. Qual era a situação daquela região ali? Havia uma opressão em Jerusalém, em Israel, tanto política quanto religiosa. Havia os fariseus, que eram os considerados sacerdotes, mas eles estavam em conflito porque havia o jogo de interesses. Será que está um pouquinho diferente de hoje? Existe algum jogo de interesses hoje em dia? Existe interesse que a palavra genuína seja pregada? Da mesma forma, naquela época, os religiosos não queriam que a palavra genuína fosse pregada. Mas ela já existia? Já. A palavra de Deus, né, o Pentateuco que eles falam, são os primeiros livros, 5 livros da Bíblia, já existiam. Tanto é que cada judeu, ele aprendia o Pentateuco até os 13 anos de idade. Eles tinham que aprender, decorado, né? Então o Senhor Jesus, Ele veio para confrontar os religiosos, aqueles que conheciam a palavra, que sabiam da palavra, mas não pregavam aquela verdadeira palavra. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso. Teve uma pessoa há um tempo atrás que queria se batizar novamente. Aí eu perguntei: por que você quer se batizar de novo, se você já é batizado? Ele falou assim: porque o Jesus que me apresentaram não é o que você está falando para mim. Olha que coisa, irmãos. Não é o que está na palavra. Eu conheci um Jesus que não fez diferença na minha vida. E hoje é a mesma coisa. O intuito do inimigo é nos levar a um entendimento errado de quem é Jesus. Porque se você conhecer Jesus de verdade, você vai conhecer esses 3 verbos que a gente acabou de ler aqui. Vinde, né? Vinde a mim, todos que estão cansados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem 3 coisas aqui que o Senhor Jesus está declarando para aqueles que estão ouvindo a sua palavra. E Ele declarava isso não só para aqueles que eram crentes, Ele declarava para aqueles que não acreditavam em nada, e declarava para aqueles que já eram religiosos. Vinde. Significa que aquele caminho que eles estavam andando não era, segundo Jesus, o caminho que ia levar à salvação. Qual é o interesse de estarmos aqui, irmãos, na igreja? O interesse de estarmos aqui na igreja é que um dia nós possamos entrar no reino dos céus. Esse é o interesse. Eu não estou interessado aqui em outro assunto que não seja sobre isso. Mas o que a gente tem visto? A gente tem visto que o evangelho que agrada as multidões é um evangelho que não prega mais isso. É um evangelho que diz que você pode fazer qualquer coisa porque você está no tempo da graça. É um evangelho que diz que por causa da graça você não tem mais responsabilidades. Mas isso é uma mentira, um engodo, é
o engano do maligno, porque pessoas vão para o inferno por causa dessa palavra. Mas se eu e você ouvirmos a voz de Jesus, que está dizendo assim, ó, vinde, você está carregando peso demais, você está achando que eu sou um carrancudo, né, Jesus? Ou então o Pai, você está achando que eu, Deus Pai, sou um carrancudo, que não me importo com aquilo que está acontecendo com você? Isso não é verdade. Jesus está dizendo assim, vinde, vem, é como se fosse Deus falando, fazendo para nós um convite, vem me conhecer, como eu realmente sou. E Jesus nessa noite, irmãos, está falando para você, venha. A pergunta é, será que tem alguém cansado aqui? Não é melhor nem pedir para levantar a mão, né? Existe alguém cansado? Irmão, todos nós estamos cansados, seja por uma coisa ou por outra, seja por uma interferência maligna ou não seja por uma interferência maligna. Todos nós cansados, estamos cansados do nosso trabalho, do nosso desgaste, às vezes das confusões do dia a dia. E Jesus, sendo especialista em saber o nosso futuro e saber quem nós somos, ele faz esse convite para nós mesmos. Vinde, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Sobrecarregado significa que existe uma carga além daquela que você poderia suportar. Então Jesus está dizendo para nós, olha, a única solução para você é vir a mim. E ele está dizendo assim, venha como você está, porque eu vos aliviarei. Essa noite, irmãos, é uma noite de alívio para você, você está entendendo? Jesus está nesse lugar para dizer para você, a carga que você está levando, eu vou substituir. Jesus, ele é especialista em olhar para nós e discernir tudo que se passa. Senhor, eu estou tão cansado. Senhor, eu não sei nem o que eu faço da minha vida. Ele diz assim, venha. Agora, você precisa entender que o convite de Jesus, te dizendo, vinde a mim, ele vai requerer um pouco mais de esforço. Vencer o cansaço e a sobrecarga até encontrar-se com Jesus. Porque a solução para o seu cansaço não está na praia, né? Tem gente que acha, e é muito bom, eu gosto também, que somente ir na praia você já descansa, sendo que quando você voltar da praia os problemas estão lá de novo. Não é assim ou não? Ou os problemas, depois que você vai para a praia, quando você volta os problemas fazem assim, ó, pá, pum, sumiu. Não, Jesus está dizendo, olha, eu estou querendo te dar uma solução que não é uma coisa paliativa. Não adianta você viver um evangelho de mentira, sabendo que aquele evangelho de mentira não vai fazer e nem surtir nenhum efeito na sua vida. Mas qual é o evangelho que está sendo pregado por aí? Um evangelho que não muda a vida. Isso não vai surtir nenhum efeito na sua vida. O evangelho verdadeiro é aquele que te faz confrontar com a verdade. A verdade muitas vezes chega bem na frente da gente assim, e quando a gente enxerga a verdade, é como se eu estivesse comparando com a minha verdade. E aí a minha verdade muitas vezes salta aos olhos como se fosse uma mentira. Tem muita gente vivendo uma mentira, achando que está vivendo uma verdade. Jesus estava falando isso para aquelas pessoas, e está falando isso para nós hoje. Confronta a sua vida, mas venha como você estiver, venha, porque quando você estiver diante de mim, a verdade da palavra vai te fazer conhecer quem eu sou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação, ela não é somente quando você expulsa um demônio, irmãos.
A libertação, ela verdadeira, ela acontece quando você conhece Jesus, quando você conhece a verdade, quando você conhece a palavra. E Jesus, ele fala um negócio aqui nesse trecho que a gente leu, que ele está orando ao Senhor, o Pai dele, e está dizendo assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Primeiro ele mostra para nós que não existe outro maior do que Deus. Senhor dos céus e da terra. Sabe quem é que você está servindo? Sabe quem é que você está servindo? É o Senhor dos céus e da terra. Não é qualquer um, não. Você não está servindo um pé rapado da esquina, não, irmãos. Você está servindo aquele que é dono, tanto da sua vida, quanto daquilo que está ao seu redor, da sua família por completo, do seu emprego, do seu serviço. Ele é dono de tudo. Então Jesus, ele está mostrando para nós assim: olha, você quer realmente receber algo de Deus? Você precisa começar a reconhecer que Deus é o Senhor e dono de todas as coisas. Aí eu penso nessas coisas, quando a gente fala essa expressão, né? Deus é dono de todas as coisas, a gente pensa logo em coisas físicas, não é isso? Materiais. Mas só que a gente precisa entender que Ele é o dono dos céus, espiritual, e é o dono da terra, físico. Então Jesus está dizendo assim: Senhor, Tu és o meu Pai, e Tu és o dono da minha vida espiritual e também da minha vida física, cotidiana, normal. Então Jesus está dizendo assim: olha, tudo aquilo que se passa no mundo espiritual, eu sou o dono. Tudo aquilo que se passa na minha vida emocional, o Senhor é o dono. Como é que está a sua vida emocional? Tem gente, irmãos, pelo amor de Deus, vocês não conseguem ver isso. Tem gente que não está conseguindo chegar aqui por causa de batalhas espirituais no emocional. Você não consegue enxergar? Eu falei com 4 pessoas hoje, 4, nenhuma delas conseguiu chegar até aqui. Por que será? É porque ela não quis? É porque ela não pôde? Não! É porque ela está enfrentando batalhas espirituais e porque ela não descobriu ainda quem é o Senhor de todas as coisas. O Senhor de todas as coisas está colocando o seu poder à disposição de nós. Você está entendendo isso, irmão? O Deus dono do universo, dono da sua vida, está dizendo assim: vinde, venha até mim. Venha, como você está. Mas você precisa entender que você tem que levantar e ir até Ele. Se você não está conseguindo, peça ajuda. Mas peça. Nós estamos aqui para ajudar aqueles que precisam andar. Tem gente que não está conseguindo andar espiritualmente falando. Você está entendendo? Então hoje o Senhor tem nos dado a incumbência de começar a olhar mais através do olhar espiritual. Jesus fazia isso o tempo todo. Senhor, graças te dou, ó Pai, porque Tu és o Senhor dos céus e da terra. Pois escondestes essas coisas dos sábios e dos entendidos, ou dos cultos, e as revelaste aos pequeninos. Certa vez Jesus estava pregando e tinha muita gente ao redor dele, inclusive os discípulos, e aí de repente veio algumas criancinhas. E eles queriam impedir que essas criancinhas chegassem até Jesus. Mas Jesus, olhando aquela cena, ele diz assim: deixai vir a mim as criancinhas, ou os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. Por que Jesus falou isso, irmãos? De crianças que estavam tentando chegar perto de Jesus. Porque as crianças
tinham uma inocência tamanha que essa inocência dava a elas o entendimento verdadeiro de quem era Jesus. Elas entendiam que Jesus era o Todo-Poderoso naquele momento, que podia realizar milagres. E talvez hoje, pela nossa racionalidade, pelo nosso entendimento, né? Como naquela época ali, pela nossa sabedoria, nós às vezes não conseguimos os milagres que deveríamos conseguir de Jesus, porque a nossa mente racional não consegue ultrapassar essa barreira. As crianças não têm essa barreira, elas chegam perto de Jesus e elas sabem. Aí você pergunta para mim, como é que uma criança sabe que Jesus pode fazer isso? Não sei, mas elas sabem. Elas acreditam com toda a sua força que Jesus pode mudar realmente a história da vida deles. Será que você hoje aqui pode acreditar com todas as suas forças que Deus pode mudar a sua história, irmão? Será que Ele vai poder mudar realmente a sua história? Jesus, uma certa vez, Ele falou com os discípulos assim: será que quando o Filho de Deus voltar, encontrará fé na terra? Tudo isso que está acontecendo, todas essas coisas, né, da hipergraça, dos triunfalistas, sabe qual é o único intuito? Tirar a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, como que você vai entrar no reino dos céus? É mais uma artimanha de Lúcifer para nos tirar da presença de Deus. E muitas vezes nós estamos sendo levados por isso. Você quer ver uma arma que Satanás usa demais? Ó. Você pega lá nas tuas redes sociais, não é? E fica assim, ó. Não é? É ou não é? E quando você vê, passou 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ó! Aí toma até um susto, né? Ó! Já são tantas horas. Quantas horas você perdeu sem a fé necessária? Quantas horas você deixou de orar? Irmão, sabe o que o diabo quer? Que você não ore mesmo. Jesus começa esse texto aqui fazendo uma oração. Pai, graças te dou, porque tu és o Senhor dos céus e da terra, e porque tu, Senhor, escondestes essas coisas dos sábios e dos cultos e as revelastes aos teus pequeninos. Vou fazer uma pergunta para você nessa noite aqui. Não precisa responder, responde para você. Você é um dos pequeninos de Jesus? Será que nós somos um dos pequeninos de Jesus? Será que Deus, quando voltar, vai encontrar fé no nosso coração suficiente para que a gente acredite que Ele está lá nos céus? Você imagina essa cena? Jesus voltando nos ares, Ele não vai pisar na terra, Ele vai voltar nas nuvens. E a igreja que tem a fé como um pequenino é que vai até Ele. Jesus está dizendo para você e para mim nessa noite: olha, cuidado com o que você está acreditando, com as fake news, né? As notícias mentirosas. Já viu que tem uma outra doença chegando aí? Já viu? Pois é, está chegando aí. Sabe qual é a arma que ele vai fazer? Eles vão tentar nos enclausurar de novo com o medo, a mesma forma que fizeram conosco. Só que Jesus está dizendo assim: Senhor, obrigado, porque tu escondeu essas coisas dos sábios e entregou aos teus pequeninos. Irmão, sabe qual é o convite do Senhor para você nessa noite aqui? Venha e acredite com toda a sua fé. Você está enxergando aquilo que o diabo quer que você enxergue? Ou você está enxergando através das óticas chamadas Jesus Cristo de Nazaré?
Se você estiver enxergando pelas óticas chamadas Jesus Cristo de Nazaré, você vai entender que essa palavra aqui é uma oportunidade que Jesus está te dando de ser restaurado de novo na presença dele, irmãos. Não, você não entendeu não, você não está entendendo não. Acho que você não entendeu o que Jesus falou nessa noite para você não. Jesus está dizendo para você: vinde, venha, vinde. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Tem dois tipos de cansaço, não é? Tem o cansaço físico. Você foi lá, fez muita coisa durante o dia, cansou. Cansaço físico. Mas tem o cansaço que vem através de opressões. Você não sente que tem dia que você está pesado? Tem dia que parece que o ar está pesado. Tem lugares que você vai que parece estar pesado. Mas hoje eu queria que você entendesse que o Deus Todo-Poderoso está aqui nesse momento. O Deus Todo-Poderoso, Ele é todo-poderoso em tirar todo e qualquer tipo de cansaço. Ele é poderoso. Feche os seus olhos agora, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, não olhe para nada, feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui hoje, Senhor, rendendo graças a Ti, Senhor, porque Tu és o Senhor dos céus e da terra, Senhor. E como Jesus disse, Senhor, hoje aprove a Ti, Senhor, chegarmos aqui, Senhor, para que Tu venha revelar aos Teus pequeninos, Senhor, os segredos que Tu escondeu, Senhor, dos sábios e dos cultos, Senhor. Então eu invoco a Tua presença nesse lugar agora, Jesus, que nos prometeu que se nós fôssemos a Ti, Senhor, Tu virias, Senhor, sobre nós e nos tiraria a carga pesada que carregamos todos os dias, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós entregássemos as nossas cargas, o nosso cansaço, Tu nos daria o descanso, Senhor, necessário para estar na Tua presença. Então hoje, Espírito Santo, Jesus, Papai, nós invocamos esse poder sobre nós. Nós invocamos, Senhor, a Tua presença neste lugar. Venha sobre nós, Senhor, agora, por favor, por misericórdia, pela Tua graça, e nos arranca, Senhor, todo e qualquer tipo de cansaço, seja ele físico ou seja ele espiritual, Senhor. Nós Te pedimos, Espírito Santo, baseado na Tua palavra, que ela é a verdade. Então vem, Senhor, sobre a Tua igreja nessa hora, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a acreditar, Senhor. Acrescenta-nos a fé necessária para acreditar, Senhor, que Tu pode, Senhor, e Tu já está aqui para fazer isso nas nossas vidas, Senhor. Estende a Tua mão sobre a Tua igreja nessa hora, Senhor. Quebra toda a interferência do diabo agora, Espírito Santo. Na origem, não deixa, Senhor, ele andar mais com isso, mas cessa agora, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, nos traz para a Tua presença, Pai, como é o Teu convite desde sempre, Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai, nos abençoa nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Jesus tem um alívio para todas as suas dores. Todas as suas dores. Qual é a sua dor? Todo mundo passa por dores. Todo mundo passa por momentos difíceis. Mas Jesus quer nos dar o alívio que vai além do que simplesmente algo que a gente possa tomar, um remédio. Não. O que Jesus quer fazer é muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, irmãos. Muito mais além. Por isso que o convite de Jesus é: se esforce um pouco mais, mas venha a mim.
venha a mim. A todo aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora, diz a palavra. Todo aquele que vier a mim. Então você precisa entender que Jesus está te fazendo um convite. Saia do seu comodismo, saia da sua vida parada, mas venha para Jesus. Irmão, o Evangelho é algo vivo, não é algo parado, não é algo estacionado, não, mas você precisa viver o verdadeiro Evangelho de Jesus, convivendo com Ele todos os dias. Vinde a mim. Jesus está dizendo para nós, ó, venha se comunicar comigo, venha falar comigo, venha interagir comigo. Jesus não está morto, irmãos, Jesus está vivo, está nesse lugar, andando no meio de nós. Ele já saiu daquela tumba há muito tempo, Ele está vivo aqui. E todo lugar onde Jesus passa, Ele não deixa sem mudança, Ele muda aquele que quer. Aquele que quer. Se você quiser de verdade, vai ter momentos que você vai ter que mostrar que você quer. Você entende? Tem momentos que eu tenho que brigar comigo mesmo. Tem dias que eu tenho que bater em mim mesmo. Paulo dizia isso. Eu às vezes tenho que me esmurrar e forçar que eu faça a vontade de Deus, porque é uma luta diária. Mas todas as vezes que você vence a você mesmo e vai até Jesus, Ele está dizendo, eu vou te dar descanso. Descanso de Deus não é o descanso dos homens. O descanso dos homens, ele tem um fim. O descanso de Deus não. O descanso de Deus está ligado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esse é o descanso de Deus para você. Ó, perceba, está tudo caindo ao meu redor, não está nada bonito, mas eu tenho a certeza do descanso de Deus e eu não vou ser atingido. Esse é o vinde, esse é o convite de Deus para nós. Vinde, voltemos ao Senhor. Igreja, o convite do Senhor é volte. Volte àquele primeiro amor. Volte quando você adorava a Deus sem interesse. Volte a Deus quando você orava e Ele respondia. Esse é o convite de Deus. Volte e adore a Deus como você fazia no início. Sabe aquele tempo quando você se batizou, quando você encontrou com Jesus, o primeiro amor que queimava no coração? É esse convite que Jesus está falando para nós. Você lembra quando você tinha o primeiro amor pulsando dentro do seu coração? Tinha algum cansaço? Nada me cansava. Qualquer palavra de Deus para mim eu fazia. Qualquer pedido do Senhor era uma ordem. Porque Ele me dava o descanso, não era o homem. E o mesmo convite para você nessa noite é: saia desse lugar de acomodação e venha para a minha presença. Jesus está dizendo: venha a mim, venha a mim. Todos os que estão cansados. Jesus não faz acepção de ninguém, irmãos. Ele está dizendo assim: eu não estou convidando só aquele que é da CCR Itaipava, não. Eu estou convidando a todos. Deus é um Deus que recebe a todos. Venham como você estiver, venha. Porque se você tiver de coração aberto, eu vou trabalhar em você. Sabe, irmão, o convite que Jesus está fazendo hoje aqui, ele vai muito mais além do que simplesmente vir à igreja. Ele não está falando só de vir à igreja. Ele está falando de você ser a igreja, a casa onde Ele pode morar. O templo tem que ser você, você entende? Não dá para a gente vir à igreja, mas lá fora a gente não ser igreja. Venham.
Sabe por que a gente se cansa? Sabe por que a gente fica sobrecarregado? Porque lá fora a gente não é igreja. A gente finge ser igreja. Porque se eu for igreja o tempo todo, eu vou estar num lugar de descanso chamado Jesus Cristo. Esse é o lugar do meu descanso, né? Brincando, hoje eu falei de manhã, né, sobre o Silvio Santos. O Silvio Santos disse uma frase uma vez que as filhas dele foram falar com ele: papai, o senhor precisa descansar, né? O senhor trabalha demais, o senhor precisa parar. Ele olhou para ela e falou assim: sabe onde que eu descanso? No meu trabalho. Porque ele amava fazer o que ele fazia. Então a mesma coisa, mal comparando, vai acontecer quando você tiver prazer em estar na presença de Deus. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, diz a palavra. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Quando é que você vai morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida? Sabe quando? Quando você for o templo dele. Ele vai estar aí e você vai estar morando na casa dele todos os dias. Isso muda a história, muda a nossa vida, irmãos. Muda o nosso jeito de lidar com as coisas de Deus. Nada mais vai ter sentido fora da presença de Deus. Tudo que eu fizer, vou fazer para a honra de Deus. Tudo que eu buscar fazer, vai ser para a glória de Deus. É isso que Ele quer de nós. Por isso que Ele está convidando. Você está sobrecarregado demais, porque você está carregando coisas demais desse mundo. Ah, uma pessoa, o pastor me ofendeu. Ai. Aí, mais um peso. Mais 1 quilo de peso aqui, ou sei lá quantos quilos você está carregando. Ah, o pastor nem me ligou. Mais um peso você está carregando. Sendo que o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra está te fazendo um convite. Venha. Venha. Será que pode vir coisa boa? De Nazaré? Será que pode? Será que pode vir coisa boa da CCR Itaipava? Venha e vê. Venha e vê. Jesus está te convidando nessa noite. Venha. Vinde a mim. E você acha sinceramente que Jesus vai fazer um convite sem ter algo preparado para você? Será? Deus nunca vai fazer isso. Sempre que Ele te convidar, Ele vai ter algo preparado, especialmente para cada um de nós. Porque Ele conhece as cargas que nós carregamos, entendeu? Dos anos que vieram antes de nós aqui, as cargas, as malas que nós trouxemos. E Jesus está dizendo assim: eu conheço. Mas mesmo assim, sabendo de toda a sua história, de toda a carga que você tem carregado, eu te convido, venha a mim. Venha me conhecer. O convite de Jesus é para você conhecê-lo em espírito e em verdade. E Ele vai continuar dizendo assim, ó: depois que você vier, tomai o vosso lugar. Eu achei essa versão linda demais, porque a versão normal, volta lá no 29, Marcos. Vai lá no 29, aí mesmo. Pode ser no 29, vai. Olha a versão que está aqui no versículo 29. Dá para entender meio estranho, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vocês o meu jugo. Dá para ter uma interpretação dúbia disso aí. Só que a versão que eu li aqui agora, olha que legal. A versão que eu li aqui da King James diz assim: tomai vosso lugar em minha canga. Sabe o que é canga?
Canga é aquele negócio que bota no pescoço do boi, né? Aí quando ele diz assim, tomai o vosso lugar em minha canga, Jesus está dizendo que ele, aqui dá a entender que Jesus está tirando a dele e dando para nós. Mas quando você vê essa versão aqui, tomai o vosso lugar em minha canga, é como se Jesus estava te convidando. Jesus está te convidando a estar do lado dele, junto com ele, na mesma canga. 2 bois. É estranho isso, né? Mas Jesus está dizendo para você, tome o seu lugar. Aí eu meditando sobre isso, eu comecei a pensar, será que nós, em sã consciência, colocaríamos o nosso pescoço debaixo de uma canga? Você sabe que o boi, quando bota a canga, é para trabalhar, não é isso? É para puxar um negócio da arando a terra, sei lá, fazendo alguma coisa. E Jesus, o convite dele é, primeiro, vinde a mim. Depois ele vai dizer assim, tomai o vosso lugar, vem aqui para o meu lado, coloca essa canga no teu pescoço aqui. Se humilha. Como eu me humilhei. Como que Jesus se humilhou, irmãos? Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se entregou. Tomai. Jesus está dizendo, toma o teu lugar. Ele se entregou à morte, e morte de cruz. A maior humilhação que poderia ser colocado sobre um condenado naquela época. Não existia morte mais humilhante para uma pessoa do que ser morta na cruz. Então Jesus está olhando para essa cena e nos fazendo um convite. Vinde a mim. Se você está cansado, venha. Eu tenho o poder de te dar descanso. Mas eu te faço um outro convite. Tomai o vosso lugar do meu lado. Vamos para a morte junto? É esse o convite de Jesus? Vamos ser humilhados juntos? A pergunta de Jesus para você e para mim nessa noite é: você realmente quer descanso? Se você realmente quer descanso, tome o seu lugar. E aí a palavra vai caminhando, né? Ao ponto de que, se eu tomar o meu lugar do lado de Jesus nessa canga, se eu me humilhar de tal forma que eu também tenho o mesmo destino que Jesus, que é a morte, Jesus está dizendo assim: então depois disso, aprendei de mim. Vinde a mim, tomai sobre vós e aprendei de mim. Sabe o que acontece quando aquele que realmente se humilha? Ele começa a aprender como Jesus é. Começa a entender como Jesus pensa. Começa a ser gerado dentro de você, ou dentro de mim, a mente de Cristo. E aí, as coisas que esse mundo traziam como sobrecarga para a minha vida, agora já não tem mais poder. Porque agora eu estou junto com Jesus, no mesmo lugar que Ele. Efésios 1:21 vai dizer que Jesus fez tudo aquilo que Ele fez para a igreja. Foi por você que Ele fez isso. Foi para que você tivesse vida, e vida em abundância. Foi para que você não tivesse mais contato com essas coisas desse mundo. Você entende? A gente ainda está tendo muito contato com as coisas do mundo.
hora que essas coisas nos trazem carga demais. Mas Jesus está falando para você hoje: deixa eu levar a tua carga. Deus, deixa eu te ajudar a carregar isso. Toma o teu lugar junto comigo aqui. Será que você não entendeu que sem Jesus não dá? Será que você não entendeu que aprender desse mundo é perda de tempo? Mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humilde de coração é aquilo que Jesus foi. Jesus podia dizer assim, ó, eu podia me livrar dessa situação num instante. Mas o propósito da minha vida é muito maior do que eu quero. Jesus, quando nos convida a entrar na mesma canga dele, ele está dizendo assim: eu quero mudar a sua visão de vida. Eu quero mostrar para você que não é simplesmente vir a um culto, mas é simplesmente ser o culto. Um culto vivo todos os dias. Mudar a vida com Jesus, só com Ele ao teu lado. Nesse primeiro momento pode ser até difícil, porque você ainda está, carregando algumas coisas. Mas se Jesus está no seu lado, Ele vai te ajudar a equilibrar e você vai começar a aprender como lidar com essas coisas. Aprendei de mim. Aquele que era afoito vai começar a deixar de ser afoito. Aquele que tinha pavio curto vai começar a deixar de ter pavio curto. Aquele que não dava a outra face vai começar a aprender de Jesus que é preciso sim dar a outra face. Manso e humilde de coração. Vinde a mim, tomai sobre vós e aprendei de mim. Essas três coisas dependem única e exclusivamente de nós. Não é de Jesus. Você entende? Jesus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Jesus te faz o convite te dizendo, ó, se você vir a mim, você vai ter descanso. Se você tomar o seu lugar do meu lado, aqueles que são humilhados serão exaltados. Se você aprender de mim, você vai conseguir lidar com as situações do dia a dia que tanto te tiram da presença de mim. Mas você precisa querer fazer isso. Não dá para você esperar que Jesus vai fazer as três coisas por você, porque Ele não vai. É você que tem que tomar essa decisão. E aí quando você finalmente toma essa decisão, Ele vai dizer a coisa que Ele vai fazer por você. Ó, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. O primeiro descanso que Jesus estava falando não era o descanso da alma. O primeiro descanso que Jesus estava falando era o descanso físico, cansaço emocional, que muitas vezes nos impede de estar na presença de Deus totalmente. Então Ele está dizendo assim: primeiro você entrega a tua carga, que eu vou te dar descanso físico. Vem então, depois que eu te dei descanso físico, tome o seu lugar do lado de mim. E se você tomar o seu lugar ao meu lado, você vai aprender de mim. E aí então você vai achar o verdadeiro descanso para a sua alma. Tem almas que estão doentes e precisam achar o verdadeiro descanso em Deus. Aprendei de mim. Só é possível realmente aprender de Jesus e nos colocarmos no mesmo jugo com Ele. E é na prova que Ele nos faz aprender, irmãos. É na prova.
Nós estamos passando por uma prova de fogo nessa igreja. Ou você não vê isso? Nós estamos passando. Só que quando Jesus faz a gente entrar na fornalha, tem um quarto homem que anda conosco na fornalha. E esse homem não se queima, e esse homem não acontece nada com ele, e não deixa nada acontecer com aquele que está junto com ele na canga. Você entende? Jesus está dizendo: toma o teu lugar aqui comigo, meu filho, seja humilhado junto comigo, porque eu vou te proteger é dentro da fornalha, não é fora dela. É dentro da fornalha. Está quente, mas Deus está protegendo você. Jesus está protegendo você dentro da fornalha. É isso que você tem que entender. É dentro da prova. Então não se deixe enganar, irmãos, com as astutas ciladas do diabo. Ele vai querer te mostrar uma realidade que não é verdade. Ele vai querer colocar óculos nas suas visões espirituais, lentes coloridas para você enxergar tudo de uma outra forma. Mas Jesus está dizendo assim: olha, vinde, tomai e aprendei de mim, porque se você fizer isso, eu te dou a garantia. Eu gosto tanto desse termo, garantia, que você vai achar descanso para a sua alma. E eu lembro, quando eu falo garantia, eu lembro que o Espírito Santo disse que Ele é o nosso penhor, a nossa garantia. Ele é a nossa garantia. Essa noite o Espírito Santo está dizendo para você: eu sou a sua garantia. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa achar que não vai acontecer. Eu sou a sua garantia. Jesus, Ele está te dando todas as garantias para você fazer a vontade dEle. Aquele que se deixa submeter à canga de Jesus encontrará o verdadeiro descanso. Achareis descanso para vossas almas. Você entende que existem essas 3 fases? Você precisa entrar nelas o quanto antes. E o quanto antes você entrar nela, você vai começar a enxergar o seu mundo ao seu redor também mudando por causa da sua atitude. Hoje, irmãos, nós estamos aqui nessa igreja fazendo a vontade de Deus, pedindo a Ele que você entenda que você precisa fazer muito mais além daquilo que você está pensando e pedindo. Deus vai fazer na medida que você se entregar a Ele. Tomai o vosso lugar. Vinde, aprendei de mim. Aprenda rápido. E Deus vai transformar o seu futuro em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Senhor, te adoramos. Te bendizemos, papai, porque tudo aquilo que tu nos pediu para trazer essa noite foi dito, Senhor. Nada além daquilo que nós queremos foi falado, Senhor, mas tudo aquilo que tu quis pelo teu Espírito Santo foi dito nessa noite, Pai. E eu sei, Senhor, que por causa disso o teu Espírito Santo vai nos convencer de tudo aquilo que nós precisamos ser convencidos, Senhor. Espírito Santo, o que eu te peço nessa hora, Senhor, diante do teu trono, é que tu mude a história dessa igreja, Senhor. Que sejamos, Senhor, verdadeiros discípulos a ti, Senhor. Que, Senhor, sejamos, Senhor, usados pelo teu Santo Espírito de forma gloriosa, Senhor. Não para a nossa glória, mas para a tua glória.
E aqueles, Senhor, que estão fracos, Senhor, na fé, que estão cansados, sobrecarregados, Senhor, que eles te encontrem, Senhor. Que tu seja, Senhor, a luz da aurora deles nesse túnel tão escuro, Senhor. Que tu venha retirar essa carga, Senhor, colocada por Satanás. Mas em nome de Jesus, dá uma oportunidade, Senhor, para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Alivia as suas dores agora, Senhor. E os ajuda, Senhor Deus amado, a tomar o seu lugar ao seu lado, Jesus. Para que possam realmente, de verdade, aprender, Senhor, qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para eles, Senhor. Senhor, muda, Senhor Deus amado, se for preciso o pensamento. Traz, Senhor, uma metanoia, Senhor, muda a direção. Mas em nome de Jesus, Senhor, por misericórdia, Senhor, age, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor. Faz a tua vontade, Espírito Santo. Transforma o que precisar ser transformado, Senhor. E acrescenta, Senhor, aquilo que precisar ser acrescentado. Mas faz, Senhor. Nós te pedimos, Pai. E nós te damos, Senhor, total controle, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. E já te agradecemos porque sabemos, Senhor, que tu estás ouvindo a nossa oração, Pai. Porque tu és o Senhor dos céus e da terra e é o nosso Senhor. É o que nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Não desista, não desista. Fique na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Pastor, quer falar alguma coisa? Pode se assentar um instantinho? Não? Pode cortar? Então corta.